A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vou fazer uma análise dos conselhos do culto de ontem no Brás, do dia 13, quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. O problema é que quando eles tentam dar respostas, irmãos, sem confessar os erros, acabam só piorando essas respostas. Ou seja, quanto mais você tenta passar pano, pior vai ficando a situação. Então, é complicado a situação desses homens, tá? E eu vou colocar aqui o áudio dos conselhos e nós vamos pausando e vamos fazendo as nossas observações, ok? Não conheço esse ancião, não sei quem ele é, nunca vi ele aí no Brás. Pode até ser que tenha entendido algum outro culto, mas eu não vi, ok? Então nós vamos fazer uma observação sobre a fala dele, ok? Segue aqui do lado, vamos acompanhar. Em 1946, irmãos, eu sinto da parte de Deus, nós mais antigos na fé. Ó, irmão, já começa dizendo, eles têm essa mania e eles não vão perder nunca. Eu sinto da parte de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sinto da parte. Então, já está colocando Deus na conversa. Ele já está querendo dizer que é Deus quem está mandando ele dizer essas coisas. Aí a gente solta o áudio e vai ver ele falando bobagens ou tentando enganar o povo. E aí o que eu vou o que eu vou pensar? Poxa vida, era Deus mesmo? Será que era Deus mesmo? Né? Vamos ouvir o restante aqui. Segue aí. Uma grande parte dos irmãos e irmãs mais antigos na fé, mais antigos na graça, vive um certo conflito nos dias de hoje, às vezes por falta de um esclarecimento, por grandes mudanças que tem na obra de Deus. Nós só enxergamos as grandes mudanças que tem na obra de Deus, as mudanças que tem na sociedade. Quase ninguém se vê e nem se comenta. Não tem nada a ver, meu querido. As mudanças da sociedade a gente não leva para dentro da igreja. O que você está falando são as mudanças que você está falando, é a hipocrisia. Que vocês dizem que foi Deus que revelou uma coisa e agora vocês estão mudando. Tá? Isso não tem nada a ver com as mudanças pertinentes. É a hipocrisia, porque vocês acostumaram as pessoas dizendo que é Deus quem está revelando as coisas para vocês, e agora vocês estão voltando atrás nas coisas que vocês disseram. Aí o que você faz? Você assume isso, você fala, olha, erramos, tá? A gente disse que era Deus e agora está notório que não é Deus, foi um erro nosso, né? Nós fomos enganados pelo nosso próprio coração, ok? E nós estamos aqui para nos retratar com a Irmandade. Mas não, rapaz, vocês vêm passar pano, vocês querem contornar a coisa sem pedir perdão ou assumir o erro de vocês. É isso que é o pior. E é o que você vai fazer agora. Esse discurso só vai piorar. Vamos lá. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, a palavra, a doutrina nunca mudou. E quando tem uma certa abertura, alguma mudança nas coisas de Deus, isso gera um conflito na vida, na mente, no coração de alguns mais antigos na fé. O que ocorre, irmãos? Quando o Senhor Jesus foi surpreendido com aqueles homens, trazendo aquela mulher... Olha o absurdo que esse camarada vai falar. Olha a comparação que ele está fazendo. Vamos ver. Que foi apanhada no próprio ato do adultério para ser apredejada. A Irmandade tem conhecimento que a postura do Senhor, a manifestação do seu amor, mediante a atitude do mais velho, que estava ali com as pedras na mão, ele foi jogando as pedras fora, os mais novos foi acompanhando a atitude do mais velho. O judeu sempre teve essa consideração dos mais velhos. E nós mais velhos que estamos aqui fomos criados dentro dessa conduta. Várias mentiras que você está contando aí, ok? Uma que o judeu, ele não é regra para ninguém. Até porque Jesus Cristo, ele chamou a atenção dos judeus. Olha só a sua cabeça. Você está usando a regra humana dos homens, dos judeus, aqueles judeus cabeça dura, para você embasar a atitude de vocês.
Deus não está nem aí com esse negócio de mais velho. Moisés não era o mais velho. Aliás, vamos lá para trás. Abraão não era o mais velho. Jacó não era o mais velho. Isaac era o único, né? Então não tem nem essa de é mais velho ou mais novo. José não era o mais velho. Todos esses escolhidos por Deus. Moisés era o terceiro filho, era o caçula, não era o mais velho. Davi não era o mais velho. Então, baseado em que você quer dar esse seu argumento? Não, porque o judeu sempre considerou os mais velhos, então nós temos que considerar os mais velhos. Primeiro lugar, que eu acabei de apontar aqui para você, ok? Deus nunca levou consigo consideração de que é o mais velho, eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo, ou significa que ele é mais sábio ou ele é mais inteligente. Isso é uma tradição de vocês que inventaram. Primeiro ponto. Segundo ponto, a mentira e a sua hipocrisia, que nem vocês são os mais velhos. O Marsola não é o mais velho da congregação. Se vocês realmente seguissem a regra que vocês inventam, que vocês não seguem, se vocês realmente andassem de acordo com a conduta que vocês criam, ótimo, ainda que tivesse errado, a gente ia poder dizer, pelo menos eles são coerentes, né? Eles são sinceros naquilo que eles falam, naquilo que eles fazem. Porque, Marcelo, só em São Paulo a gente tem o ancião de Osasco é mais velho do que qualquer um desses que está na presidência do Brás. O Nilton Aparecido é mais velho. Ele sequer faz parte do conselho. O Nathanael Agrelo é o mais velho de todos vocês. Ele sequer faz parte do conselho. Até o Paulinho do Paulista é mais velho do que o Marsola. Salvador Bueno, Hélio Bianco nem aparece perto dos mais velhos. Então isso é mentira que vocês estão falando, de que nós somos os anciões mais velhos do Brasil. Mentirosos. Tem um punhado de gente, dezenas de homens mais antigos do que vocês, que foram jogados de lado. Isso prova que, na verdade, existe uma política aí no meio de vocês, que a gente até agora não sabe como é que funciona, se tem que fazer parte de uma certa panela. Então, esse seu argumento que você trouxe bíblico é esdrúxulo. Você está comparando homens, um grupo de homens pecador que estavam tentando pegar Jesus, e vocês usam esses homens como regra para as ideias que vocês inventam. Você viu que absurdo que é isso que você diz? E em segundo lugar, vocês, como eu já falei, que vocês são hipócritas. O que é hipócritas? É vocês dizerem uma coisa que vocês não fazem. Você diz uma coisa que você vai lá e não faz. Tá pensando que nós somos infantil, cara? Você pensa, o problema de vocês é que vocês pensam que o povo é bobo. E agora você tá aí querendo dizer que existem mudanças, vocês não querem assumir as besteiras que vocês fizeram, as cagadas que vocês fazem, vocês não querem assumir isso, simplesmente vocês querem empurrar a goela abaixo nas pessoas, dizendo, vocês têm que ser compreensivos. Nós estamos aqui seguindo o rito, nós é que estamos corretos. Vai para lá, vocês estão pensando que nós somos bobo? Segue aí. E o Evangelho, o Senhor Jesus, irmãos, ele manifestou o mesmo amor que ele manifesta hoje, ele manifestou lá quando ele veio. O amor é o mesmo, a nossa interpretação que modifica. Olha só a besteira. Esse camarada está querendo dizer que você, irmão, e eu que estamos vendo essas coisas erradas, devemos ter amor. Devemos ter amor. Eu estou vendo o camarada ensinando o povo errado, vocês estão enganando o povo, você está agora nessa tribuna mentindo para o povo, querendo defender
um ancianato na base dos mais velhos, sendo que vocês não são os mais velhos, então você está mentindo e você quer fazer isso e empurrar a goela abaixo das pessoas dizendo tem um amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, o amor de Jesus é manifesto vindo morrer por nós. É esse o amor de Jesus Cristo, amando-nos quando somos todos pecadores. Tá? Agora, Jesus Cristo nunca tolerou falso profeta, gente que mente para o povo, né? Mente usando o nome de Deus, mente, né? Escondendo a verdade das pessoas. Ao contrário, ele fez duras correções, chamou homens igual a vocês, que usam das escrituras para ludibriar as pessoas. Jesus chamou vocês, falsos profetas, mentirosos, enganadores, filhos do diabo, e falou que vocês transformam os outros em 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês são. E aí, vai dizer que Jesus não tinha amor? Porque ele era um crítico ácido, porque ele é um crítico ferrenho, porque Cristo não tolerava mentira e enganações usando o nome de Deus? É isso que você vai dizer? Fala aí, ancião. Vamos ouvir. Então o que ocorre, irmãos? O Senhor instituiu Pedro, sendo indouto, sem estudo, diante dos apóstolos. O nosso estatuto acompanhou isso também. As presidências da obra de Deus sempre foi do mais antigo. Mentiroso. Pode ter sido no passado. O Marsola não é o mais antigo. Você está mentindo. Vocês não estão seguindo o estatuto. Eu desafio vocês provarem que o Marsola é ancião, ordenado, mais antigo da congregação cristã no Brasil. Eu desafio vocês mostrar qualquer um desses presidenciáveis. O Marsola mentiu na tribuna dizendo que o Luiz Carlos, o Luiz Carlos de Viçosa, aliás, Luiz Carlos Euclides de Viçosa era o mais velho de Minas. Vocês mentem na cara das pessoas, da tribuna, sem se importar que vão ser descobertos. Vocês não estão nem aí, porque vocês confiam na plena devoção do povo, na ignorância, que eles vão acreditar em nós. Então ninguém vai ter coragem de ir lá pesquisar se eu estou falando a verdade ou não. Vocês mentem, rapaz. Você está querendo agora vir na tribuna com essa fala mansa, mentindo, achando que as pessoas vão acreditar. Fica um recado para vocês, anciões. Não adianta vocês virem na tribuna falar o que vocês querem, né, tentando enganar as pessoas e achar que vai ficar por isso mesmo, que não vai. É óbvio que não vai. Mas chegou o tempo que o nosso estatuto teve que sofrer mudança, por causa da mudança da sociedade. O que mudou na sociedade? Nós fomos criados. Ele fala que teve que sofrer mudança, mas ele não fala que mudança que foi feita. Ele não fala, porque nessa ideia do mais velho não teve mudança nenhuma. A mudança que teve é que deu mais poder para vocês tirar a liberdade dos outros que tem ministério. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Vocês alteraram, se não me falha a memória, o artigo 9º, 7º ou 9º, tá? É o 7º ou o 9º que fala, né? Antigamente vocês só poderiam remover alguém do ministério por idoneidade moral. Agora vocês alteraram e disseram, se não tiver na conformidade dos anciões, os anciões tiram a liberdade. Ou seja, se os anciões simplesmente quiser e disser, né, não está em conformidade conosco, a gente vai tirar a liberdade, vocês tiram. Simples assim. Foi essa mudança que vocês fizeram. Você está tentando ludibriar as pessoas. Segue aqui, Cláudio. Aquele rigor que veio vindo. E os nossos filhos que nós criamos, eles conseguem criar os filhos como nós criamos eles? Você viu que ele já mudou de assunto, irmão? Ele falou, mas aí ele está falando sobre estatuto. Você pensa que ele vai apontar um lugar do estatuto? Houve uma mudança, irmão. Sabe aquela parte assim? Tá? Ele não fala nada, por quê? Porque não tem mudança nenhuma. Isso é uma conversa vazia e mentirosa. Ele está tentando ludibriar as pessoas, entendeu? Porque quando ele quer realmente passar uma informação assertiva, ele vai no ponto que ele está citando e ele mostra.
Ele mostra o ponto, mas ele não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque não tem embasamento algum no que ele está dizendo agora, né? Eu desafio você, ancião, a provar para nós que o Marsola e a cúpula presidencial do Brás são os anciões mais velhos do Brás, da conversão. Ou seja, vocês são tão hipócritas e vocês não conseguem sequer seguir as regras que vocês inventam, quanto mais seguir a palavra de Deus. Vamos ver. Nós já não criamos os nossos filhos como nossos pais nos criou. Quem Nossos filhos, se for criar os nossos netos, como nós criamos eles, fica algum dentro de casa? E eu pergunto, será que fica dentro da igreja? O que tem a ver isso que você está falando com o mais velho que você acabou de falar agora atrás? Você vê que eles dão uma guinada no assunto sem a pessoa perceber. Agora ele está falando que, né, se a gente manter igual e se a gente tal. Que diferença tem? Que diferença houve na mudança de vocês que acolhem as pessoas? Porque se eu vi bem, e todo mundo que está assistindo aqui viu bem, você tem o Marsola em pleno 2020 dizendo que aqui, se você pecou, não configura mais. Que diferença tem? Você está tentando dar um ar de que aconteceu alguma mudança para o amor, para o acolhimento das pessoas, mas isso é só um discurso vazio, que não é verdadeiro, que não tem um resultado concreto. Vocês estão tentando criar um discurso de amor e de acolhimento visando vocês, os anciões, querendo blindar os anciões. Você está tentando dizer que nós devemos ser mais compreensivos. Com quem? Compreensível com os homens que pecam, erram, mentem, enganam e não têm coragem e nem se arrependem do que faz. Aliás, não tem coragem de voltar atrás e nem se arrepende. O que você está fazendo agora aí é ao contrário do arrependimento. Você está embasando a postura desses homens. E mais para frente aqui, ele vai falar, nós temos erros, nós temos falhas, não tenha coragem de falar, nós temos pecado, porque nós pecamos muito diante de vocês, com todas essas coisas que a gente veio inventando e falando. Vamos ver. Com aquele rigor, com aquela expressão dura. Então a obra de Deus não muda, irmãos. O que muda é o nosso comportamento, o comportamento da sociedade. E os servos de Deus mais antigos, que não conseguem absorver essa mudança, estão sofrendo. Eles não conseguem absorver essa mudança, ele está querendo dizer o quê? Que eles não estão conseguindo embrulhar as pessoas, que eles não estão conseguindo, então eles não estão conseguindo absorver isso. Tá? Ou seja, as pessoas estão nos criticando, as pessoas estão mostrando para todo mundo ver as nossas incoerências, as nossa hipocrisia. Nós não estamos conseguindo, entendeu? Porque vocês falavam que ninguém pode convidar político e nem autoridade alguma nos cultos da congregação, porque eles vão pedir para vir à tribuna e vocês vão ter que recusar. Isso está lá, o tópico de 1965. E agora, neste sábado que passou, agora, não sei se foi dia 9, dia 10 de abril, você tem o Marsola, ele emitiu um comunicado convidando praticamente, ou avisando que vai vir uma pessoa em destaque na sociedade, uma autoridade, e o Marsola oferece a tribuna. Vocês têm que ser humildes, rapaz, e falar, nós pecamos, nós erramos, vamos consertar. A gente disse para vocês que muita coisa era Deus que estava nos dizendo ou nos falando, mas não era Deus. Você começa esse discurso dizendo, estou sentindo da parte de Deus. Como se o Espírito Santo estivesse te inspirando a enganar as pessoas, a mentir. Porque essas coisas que você está falando são mentiras. Quando você está afirmando aí agora que os anciões do Brás são os mais antigos, você está mentindo para as pessoas. Você está enganando. E eu tenho plena certeza, com base na Bíblia, que vocês serão condenados se não se arrependerem. Mas eu sou um homem bom, eu sou um homem caridoso, eu sou um homem, né,
que não faço nada de errado, mas eu sou um homem, né, que eu tenho o ministério da igreja, eu nunca adulterei, eu nunca fiz, vai ser condenado, querido, porque vocês não conhecem a Bíblia, eu lamento. Lá na Bíblia mostra homens religiosos que aos olhos deles mesmos eles eram santos, mas que Jesus vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Rapaz, vocês serão condenados e julgados com mais duro rigor do que aquelas pessoas que nunca conheceram Jesus. Vamos ouvir. Sofre por não entender a sua condição na obra, sofre por não entender a sua posição diante dos servos que preside. Santo é o Senhor. Irmãos, vamos compreender, a obra de Deus sempre foi uma só. A mudança acontece na sociedade. A obra de Deus sempre foi uma só. Olha só como você é sem noção. Uma só o quê? Você está querendo dizer que a congregação é a obra de Deus? Que a congregação é a obra única? Olha como vocês são estúpidos. Eu falo estúpidos baseado no conhecimento da Bíblia. Obra de Deus, meu querido, é Jesus Cristo. Porque você está comparando os movimentos da CCB com a sociedade. Ou seja, você está fazendo uma comparação de tudo que acontece agora na congregação, de movimentações, com o que a sociedade apresenta de movimentação. Para criar a obra de Deus sempre foi uma só. Você está aí, mais uma vez, enganando as pessoas, fazendo com que elas acreditem que a congregação cristã no Brasil seja obra de Deus. Ela não é obra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. A obra de Deus é que creiam naquele que me enviou. Jesus falando isso. Ele está falando do Evangelho. A obra de Deus é crer em Cristo morto na cruz pelos nossos pecados. Segue aqui. Quando o Senhor Jesus veio, era lei, taxativo. Ele manifestou o amor. Manifesta o amor até hoje. Mas nós temos uma grande dificuldade de executar esse amor. Mentira, vocês têm. Porque quando o ancião presidente vem na tribuna dizer: Deus pode até te perdoar, mas aqui você não configura mais, ele está querendo dizer: nós não te perdoamos. Você não terá mais as mesmas condições. Vocês têm, primeiro lugar. Segundo lugar, né? Você está esquecendo de falar nesse seu discurso aí que Jesus não tolerava falsos mestres. Falsos mestres, o que significa um falso mestre? É um camarada que ensina falsos ensinos, contrário às escrituras, contrário à palavra de Deus, que é o que vocês fazem. Vocês são falsos mestres, vocês são hipócritas, porque vocês criam regras e não as seguem. Hipocrisia que eu estou dizendo é na definição da palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, se não me falha a memória, Mateus 23, ele está falando: vocês ensinam coisas que vocês mesmos não seguem. Hipócritas. Vocês são hipócritas. Vamos ouvir o restante. Devido ao rigor que fomos criados. O rigor, irmãos, ele é excelente para a disciplina da vida. Mas nós temos que entender que o amor do Senhor chega a hora que chega o arrependimento. A hora que Irmão, quando eles fazem as coisas erradas, quando eles fazem as lambanças deles, né, que todo mundo enxerga, agora ele quer falar de amor. Não, agora ele quer falar de amor porque ele quer amor para os anciões, os presidenciáveis, o camarada que estão na frente do povo, dizendo ser os mais velhos que não são. A gente não sabe em que condições eles chegaram ao posto de anciões presidenciáveis, ou seja, isso não está definido qual é essa regra. Como foi feita essa eleição? Como que eles chegaram ao posto de anciões presidenciáveis, né? Se no estatuto diz, como você mesmo disse agora há pouco atrás, que você disse que está no estatuto, que lá é o mais velho quem toma a dianteira. Se eles não são os mais velhos, como você vai me explicar isso? Como? Jorge Cury não era o ancião mais velho. Não era o ancião mais velho. Né? E aí veio outros aí depois que também não são dos anciões mais velhos. Como vocês vão explicar isso? E você sabe o que Jesus falou com pessoas igual
igual a vocês, ele chamou vocês de falsos mestres, enganadores. Enganadores, hipócritas. Ele falou hipócritas um monte de vezes. Acontece o arrependimento dentro do coração do ser humano, não importa o quanto ele é sujo, não importa o quanto ele é, ou ela é pecador, a misericórdia, o amor do Senhor abraça, envolve, chama, afaga, e as palavras são suaves. A diferença é que essas pessoas que você está falando, elas se confessam pecadoras, por isso elas têm o acolhimento de Deus. No caso de vocês, vocês se enquadram naquela parábola do publicano e o pecador, aonde vocês são arrogantes, vocês acham que não tem pecado, a Bíblia chama vocês de mentirosos. Carta de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 9, aquele que disser que não peca, mente e faz de Deus mentiroso. Por que a Bíblia fala você faz de Deus mentiroso? Porque Deus diz que todo homem é pecador e você diz que não é, então você está dizendo que Deus Deus é mentiroso? Será? A diferença nesse seu discurso bonito que você está fazendo aí é que essa pessoa que você está colocando nesse discurso, ele é um pecador confesso e por isso ele é abraçado por Deus, porque tem arrependimento verdadeiro, enquanto vocês são arrogantes, vocês tentam se esconder, né, as coisas que você faz errada, jogando a culpa no povo, porque você está querendo culpar o povo agora de falta de amor, falta de compreensão. Vocês têm que compreender, vocês têm que ter amor, né? Amor não pode mudar. Vocês ficam jogando essa culpa nas costas das pessoas pelas lambanças que vocês mesmos fazem. Eu te amo. Então, irmãos, não vamos deixar isso continuar a fazer nós sofrer. Vamos pedir ao Senhor para abrir a nossa mente e que nós vamos acompanhando. Irmãos, o Senhor tem uma grande obra para fazer. Nós precisamos alcançar coragem de começar a chamar nossos filhos de volta. Olha só, o Senhor tem uma grande obra para fazer. Que grande obra é essa que ele está falando, irmão? Você acha que ele está falando sobre o evangelho? Não, grande obra é na congregação, é crescer a congregação. É isso. A cabeça desses homens, o evangelho é estatuto da CCB e as dependências da congregação. Aí agora vai falar, nós temos que trazer os nossos filhos de volta, porque sabe que estão indo embora, por isso que estão querendo fazer esses cultos aí aos sábados no Brás, para encher a mocidade, só que isso vai esvaziar, querido. Porque vocês não têm nada de bom para oferecer para eles. O que vocês falam nesses cultos que vocês estão fazendo no Brás é a mesma coisa que é falado em qualquer outro culto, em qualquer reunião de jovens, em qualquer reunião de mocidade. Não tem mudança alguma. Só vai ficar firme aí os fanáticos, aqueles que têm um pouco de senso crítico e ele sabe pensar um pouco por si só, não vai aguentar ficar dentro dessa igreja. Porque a hipocrisia de vocês e as heresias está muito estampada na cara de todo mundo. Muito. Vamos ouvir o restante aqui. O neto de volta. Chamar aqueles que nós conhecemos de volta. Não é para dar liberdade, não é para dar carne, não é para dar lugar aqui, irmãos. É para alcançar a misericórdia de Deus. Não é para dar liberdade, não é para dar cargo. Né? Eles só querem que você fique ali dizendo que é para você alcançar a misericórdia, como se você precisasse da igreja para alcançar a misericórdia de Deus. Né? Mas eles querem números. Tá? Nesse ponto aqui, ele acaba de confessar, dá misericórdia de novo, dá liberdade de novo. Eu não vou nem falar de cargo. A liberdade é algo que todos deveriam ter. Né? Mas dar a liberdade, eu sei que eu não posso dizer isso aqui, eu estou falando de forma subjetiva, como se ele tivesse, né, pensando isso em segundo plano, tá? Não posso, porque aí eu vou me comprometer lá com os outros anciões, porque sabe que aqui as pessoas não têm mais liberdade. Se a pessoa não for um santinho de Deus, não tem mais liberdade lá dentro, né? Aí fica, né, essa embromação. Vamos seguir aqui, gente. Eu não estou nem conseguindo ouvir tudo isso aqui, é tanta hipocrisia que isso chega a irritar. Esse é o nosso trabalho. Então, irmãos, senti de fazer esse esclarecimento, porque isso, irmãos, a gente vê que muitos... Senti.
Para quem não é da congregação, precisa saber, quando ele fala sentir, ele está querendo dizer que é Deus que está colocando no coração dele para falar essas coisas. Como se Deus estivesse corroborando com toda essa manobra, essa ginástica que ele está fazendo aí para tentar engabelar as pessoas. Servos, muita irmandade, que sempre zelou da obra. Chega, irmãozinho, salvo engano, em 1976, eu deparei com a situação. Ele vai contar a história da vida dele, do pai dele, eu não tô para poder ouvir isso. Eu vou pular só para ver a parte que eles não falam que tem pecado. Veremos o operar de Deus, veremos a palavra cumprir na nossa vida. Não vamos ficar aí choramingando que no passado teve milagre, agora não tem. Por que isso? Irmãos, somos cheios de falha, somos cheios de defeito, mas o Deus que habita entre nós é o mesmo do passado. A misericórdia. Tá aí. Ele não tem sequer a humildade de reconhecer que são pecadores. E o pecado tá aí na tribuna, neste exato momento, quando ele está mentindo para as pessoas. Né? Ele está usando passagens bíblicas, distorcendo as passagens bíblicas. Ele está corroborando a grande mentira de dizer que os anciões do Brás são os mais velhos do Brasil. Que eles mentem, tá? Não são os mais velhos do Brasil, coisíssima nenhuma. Então, gente, é sempre a mesma coisa. A congregação cristã no Brasil é sempre esse mesmo problema. Qual? Chegar aí e fazer o povo de tonto, ficar tentando ludibriar as pessoas, passando pano nas coisas erradas, sem a coragem de assumir os seus pecados. Os seus pecados de heresias, os seus pecados de mentira, os seus pecados de enganações e até maracutaia que fizeram para colocar outros anciões na presidência, como eu já mostrei nos meus vídeos aqui. Né? Então, meu querido, não tem conserto uma igreja onde esses homens eles estão dispostos a ir até o fim com as suas arrogâncias. Já teve um monte que faleceu, já foi embora, sustentando a sua arrogância. E com esses que estão aí não vai ser diferente. Tá? Isso não tem mudança, ok? Não tem mudança alguma. Porque para mudar, eles têm primeiro, pessoal, que se converter. Sem conversão, não vai vir arrependimento. Sem conversão, eles não vão assumir os seus erros. Sem conversão, eles não vão conseguir pegar o caminho de Jesus Cristo. Estão perdidos. E o pior de tudo é que estão conduzindo outros à perdição. Eu lamento, meu querido, tá? Mas é isso que a congregação tem para oferecer. O vídeo mais recente da congregação, o culto mais recente deles, eles estão tentando defender os anciões, jogar nas costas do povo que eles não têm amor, que eles não são compreensivos, que as coisas mudam e você tem que entender, para empurrar na sua goela as hipocrisias deles, né? Que eles redigem documentos lá atrás dizendo que era Deus e agora eles mudam o que eles estão fazendo, que é a prova da hipocrisia deles, né? Diversas outras coisas. Então fica aí, né? Tentando contornar a situação sem se arrependerem, sem que peçam perdão. Aí, meu querido, o que sobra para vocês aqui é a sentença que está na parábola que Jesus contou sobre o publicano e o pecador. Jesus falou, o coitado, que nem falou muita coisa, porque ele realmente era um pecador. Ele pediu misericórdia, assumindo que era um pecador. E Jesus fala, esse foi justificado. Ou seja, foi salvo. Você, meu colega, se vocês não mudarem, vão ser lançados no lago de fogo assim, cheio de soberba e de arrogância. É lamentável ouvir essas coisas, mas a gente tem que fazer esses vídeos para abrir os seus olhos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus Cristo.